O Alesp Notícias, primeira edição, está de volta e o estado de São Paulo registrou a primeira morte por Covid-19 em decorrência da nova variante da Omicron, a BQ1. A paciente era uma mulher de 72 anos com comorbidades e problemas cardíacos. Atualmente, o estado tem registrado cerca de 550 novos casos por dia. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a infectologista Camila Arens. Então, vou vir aqui chegar perto da Camila, que está de forma remota. Muito boa tarde, doutora. Muito obrigada por nos receber, por falar conosco de bate-pronto. Seja bem-vinda. Oi, Mariana. É um prazer falar com vocês, alertar a população, trazer uma informação. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar falando então sobre o que mais tem preocupado, né? Essas duas subvariantes, então, da Omicron, que já causaram, então, tem 2 casos aqui no município de São Paulo, infelizmente, um óbito, né, de uma mulher com mais de 70 anos, e aí fica aquela preocupação na nossa cabeça, né? Vai voltar as máscaras? Devemos nos preocupar? Né? Qual é a gravidade? Qual é o nível de contágio dessas novas 2 variantes? Então, a variante aí, a BQ1, já tinha sido identificada, no Amazonas em 20 de outubro. Então, ela já circula em diferentes locais do país, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, uma variante aí da Omicron, que ela é mais contagiosa, então ela tem o risco aí de contaminar mais pessoas. E a gente sabe que geralmente os sintomas são mais leves, né, similares a infecções aí por outras variantes. A gente frisar, né, que é a mesma cepa que circula hoje na Europa, que tem aumento aí de casos aí na Alemanha, na França. A gente sabe que também na Coreia e no Japão está tendo um aumento do número de casos, né? Não há muita mudança em relação aos sintomas, né, que sendo a maioria dos pacientes aí tem dor de cabeça, tosse, febre, dor de garganta, cansaço, perda de olfato ou paladar. E o que difere é a questão da proteção das vacinas. Então, ela tem algumas mutações aí na proteína spike, aquela proteína está na superfície aí do SARS-CoV-2, que permite aí que se ligue e se infecte aí as nossas células. Tem outra variante, que é a BA5, né? Também a gente sabe que tem um escape imune significativo. O que é isso? Pode ser que você tenha pego, né, Covid há mais de 5 meses e você pode pegar novamente, né? Acho que o mais importante é a gente ter a dose de reforço, né? Ela supera a imunidade, né, em relação à infecção e não causa doenças graves. É isso que a gente precisa frisar. A gente sabe que mais de 80% da população tomaram aí 2 doses da vacina, mais o reforço aí, menos de 50% tomaram a dose de reforço. Então, o aumento de casos é esperado. A gente teve uma vacinação em massa da população em junho, né, desse ano. Então, faz mais de 4 meses. A gente vai perdendo a nossa imunidade com o passar do tempo. Então, a gente tem uma nova variante circulando. Tem que cuidar com as confraternizações aí de fim do ano. Vários fatores aí, né, de vida, que as pessoas não estão usando máscara em locais de trabalho, por exemplo, né? Então, é importante a gente lembrar que as infecções por Covid-19 implicam indiretamente no aumento da morbidade, aí também por doenças cardiovasculares. É importante você estar com o esquema vacinal em dia, principalmente gestante, idoso, criança, né, imunossuprimido, paciente com doença, né, HIV, AIDS, transplantado. A gente sabe que é uma população que tem maior risco de desenvolver a doença. Agora, De forma doutora, mais grave, né? a senhora falou sobre a 4ª dose, né, que seria a 2ª dose de reforço, no caso. Muitas pessoas, aliás, a maior parte, não chegaram a se imunizar com essa 2ª dose de reforço, né? E aí nós temos aquele coquetel maravilhoso, né, que são essas 2 novas subvariantes que surgem, junto com a H3N2, junto com o vírus sincicial respiratório, né, junto com esse tempo maluco que oscila muito numa época que já não deveria mais estar dessa forma. E aí as pessoas não sabem, então, se é só um gripão ou se estão contaminadas com essa subvariante. E aí eu queria que a senhora falasse pra gente, ela está vindo mais com uma característica de gripão realmente ou a preocupação com uma possível letalidade ainda é alta? Não, a gente acredita que seja mais sintomas de vias aéreas superiores, né? Então, nariz escorrendo, uma tosse, mal-estar geral, dor de cabeça, dor de garganta. E diferente da gripe que
tem, né, cursa com febre, dor do corpo, mal-estar geral, a pessoa não consegue fazer as atividades do dia a dia. Então, eu acho que agora a Covid ela pode ser menosprezada. Sabe por quê? Porque você pensa que é só um vírus comum, né? E não pensa em Covid. As pessoas, né, têm que sempre fazer o teste. Se você está com algum síndrome gripal, síndrome, né, respiratório, tosse, nariz escorrendo, deve procurar para fazer o diagnóstico o mais breve possível, para você evitar que, né, leve à disseminação da doença para aquelas pessoas que têm maior comorbidade. A gente sabe que tem um risco maior, os extremos de idade, os idosos e crianças, as gestantes também. Então, acho que é importante sempre quando tenha qualquer sintoma inicial já procurar atendimento para fazer o teste. Então, só por sintomas a gente não consegue saber, e sim por exame RT-PCR, teste de antígeno. Até porque o índice de transmissão dessas novas subvariantes, acredito que eles estejam muito altos, né, doutora? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, além, né, de me dizer se eu estou correta ou não nessa minha afirmação, também falar sobre como as pessoas elas devem reagir, né, a partir de agora. Então, se elas estão doentes, estão no trabalho, o local de trabalho é fechado, tem muitas pessoas, o melhor é que volte a usar essa máscara ao menor sintoma, não, como a senhora mesmo disse, não subestimar, né, não achar que a Covid virou um gripão, então não precisa usar a máscara. Eu acho que ambientes aí que tenham uma aglomeração maior de pessoas, tipo elevador, você vai num teatro, um ambiente fechado, um hospital, um ambiente de saúde. E mesmo assim, se você está em contato com uma pessoa que tem sintomas respiratórios, acho que é muito bom senso, né, a pessoa usar máscara. E acho que fica o alerta à população de lugares fechados, principalmente, né? Aí aumentar o uso, né, da máscara, lembrar dela, né, usar preferencialmente a máscara cirúrgica, trocar a cada 2 horas para aumentar a eficácia, né, e não ter risco aí de contaminação. Cuidar para não colocar a mão nos olhos, nem na boca, né? Então, é um alerta, né? A gente sabe que, por exemplo, na China aumentou o número de casos, na Europa, no Japão, então na Coreia também. Teve essa morte, né, em São Paulo, mas era uma paciente que tinha comorbidade, já era idosa, então está mais pontual, né, a questão de gravidade. A gente tem que lembrar que as vacinas aí protegem contra a morte e a hospitalização. Por isso que é importante manter o calendário vacinal em dia. Acho que as pessoas estavam menosprezando muito a Covid, sabe? Esquecem que ela existiu em 2020 daquela forma mais grave. Acho que é bem importante a gente relembrar disso, né? Não esquecer as medidas que a gente tem que são não farmacológicas, né? Então, o uso de máscara e a questão de ambiente fechado, usar a máscara. Acho que esse que fica o recado. Então, volta, né, doutora? Ou pelo menos de forma prudente, né? Para quem nesse momento não desejar ficar em algum momento, né, ficar exposto a esse vírus. É desejável, então é recomendável que as pessoas voltem a usar máscara nesses locais fechados. A senhora, mais uma vez, eu gostaria de reforçar essa questão. A senhora já comentou, mas mais uma vez eu acho que é importante a gente comentar sobre o esquema vacinal completo. Né? Como a senhora mesmo disse, as pessoas estão menosprezando o vírus. Será que com essas novas notícias, né, que estão vindo à tona, depois de uma trégua que foi dada pela Covid, agora vem essas notícias novamente na imprensa, será que as pessoas se mobilizam novamente e completam o esquema vacinal? Se animam a completar esse esquema? Eu espero muito que sim, né? Teve um aumento aí de casos também de pessoas que estão correndo nos postos de saúde para tomarem a vacina. Desculpa. Então, eu acho que é importante, né? Quem não está com o esquema em dia ir atrás disso, porque pelo maior risco de transmissibilidade, né? Então, está voltando a ter fila aí de pacientes em busca da imunização. Tem pacientes que estão já com a vacina bem atrasada, né? Agora que começam a ver aí o número de casos aumentando. É importante manter a vacina em dia, lembrar de vacinar criança também. E uma dose, né, de reforço, se você tomou há mais de 4 meses, é importante também você tomar a segunda dose de reforço. Mais de 18 anos, 20 anos, já está agora liberado, né, para você tomar a segunda dose de reforço. Tem paciente meu que está tomando já a quinta dose. Então, eu acho que é importante, se tomar mais de 4 meses, você tem direito a tomar a dose de reforço. Maravilha. E lembrar também da importância da vacina da gripe, né, doutora, nesse momento?
Nem fale, eu tomei em março, né, vacina da gripe, a gente está esperando a nova vacina aí para o final do ano, início do ano. E atendo também muitos pacientes com gripe, influenza, nunca deixou de existir, então a aglomeração está acontecendo. E gripe também pode levar a uma síndrome respiratória aguda, levar o paciente a uma internação em UTI, intubação, orotraqueal. Então, pode levar a uma doença mais grave, por isso a importância da vacinação. Muito bem, nós conversamos com a infectologista Camila Arens. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Mariana.